Esse laboratório é um laboratório grupal, vale a pena enfatizar. Então, 65 pessoas é um número máximo dele, né? Então, todas essas pessoas se reúnem com o objetivo de estudar o acoplamento energético. E para realizar essa técnica, então, é necessário ter um professor da parapercepciologia, aonde ele ensina como realizar essa troca energética lúcida. Então, uma pessoa senta de frente para a outra, é uma técnica mesmo, né? Então a gente faz essa moldura, né? Essa atividade nesse sentido para a pessoa ficar mais acolhida e perceber melhor as energias. Ela vai exteriorizando as energias, ambas as pessoas, né? E com isso elas vão sentindo algumas repercussões positivas e negativas, que podem ser da própria pessoa, do colega que está à frente e também das consciências ou espíritos que estão ali, que estão envolvidos que estão aglutinados com aquela energia para serem assistidos. E com essas percepções de sinais positivos ou negativos, a pessoa vai aprendendo o que é dela, da personalidade, do temperamento dela, com aquilo que é externo a ela, que condiz a questão de consciências, espíritos, que estão mais para serem assistidos. Eu posso dar um exemplo no sentido de a pessoa está lá exteriorizando energia uma para outra, né? E ela começa a sentir tontura, às vezes ela perde a linha de raciocínio, que a gente fala que é uma obnubilação. Então esses são os casos mais negativos, nosográficos, né? Que podem denotar aí a questão de consciências, né? Esses espíritos necessitando de assistência, né? Ou a própria pessoa que ela está desestabilizada emocionalmente e assim por diante. Porém, para que cada pesquisador saiba o que está acontecendo com ele e com a questão das energias, né, que está envolvido, é necessário fazer autopesquisa. Então não tem receita de bolo, esse que é o nosso grande problema, né? Então é necessário a pessoa fazer várias vezes esse curso, aplicar diariamente essa questão de exercícios energéticos para ela aprender como que ela funciona com as energias. Só assim, com essas repetições, com essa autopesquisa, com anotações, né, registros, ela vai conseguir compreender como ela funciona e como ela pode ajudar os outros. Isso é muito importante. Fenômenos que acontecem. Clarividência, parapsiquismo fica diferenciado no complementário? Sim. O laboratório, então, ele é específico para o fenômeno do acoplamento energético. E como tem essa troca de energia, né, essas energias mais densas, que é a ectoplasmia, né, naturalmente vai ocorrer uma série, inúmeros fenômenos parapsíquicos. A gente fala que é um supermercado de opções. Então lá o aluno pode escolher, né, vivenciar alguns fenômenos. Dentre eles, o principal é a clarividência facial. Por quê? Então, quando você se senta na frente de uma pessoa e começa a jogar as energias naturalmente, ambas as pessoas estão predispostas a isso, você começa a ativar mais a questão dos para-olhos, que é a clarividência. Então, naturalmente, aí o pesquisador ele começa a ver a aura, né? Ela começa a ver a dimenérquias, como se fossem aquelas nuvens brancas, né? A pessoa à sua frente ela fica translúcida ou transparente. Então, todos esses fenômenos podem ocorrer. Alguns casos práticos, né, para a gente observar dentro do acoplamentário, além da clarividência, é a clareaudiência, que alguns alunos nessa interfusão energética, eles acabam escutando algo que não é físico, que está além, né, dessa dimensão intrafísica, como escutar o nome de alguém, uma frase. Então, isso é clareaudiência, né? Também tem aí a questão da materialização, que é mais raro, mas em alguns casos foi visto no laboratório, materializações de mãos de espíritos, né, de consciências, algumas partes do corpo, principalmente do rosto, onde a gente consegue decodificar a aparência, né, a fisionomia dessa consciência, né, que é a questão da clarividência junto com a materialização. E assim vai o supermercado de opções, né, que tem inúmeros aí fenômenos. Labilidade. A labilidade parapsíquica, eu estudo muito essa temática, né, e posso dar casuísticas pessoais. Então, na minha infância, eu tinha desenvolvido naturalmente a clarividência, desde nova, desde mais ou menos aí uns 8 anos, né, porém eu não tive orientação nesse familiar, né, por N motivos, não tinham recursos, né, não tinham
cursos, né, ou algum método, né, para ensinar, no caso, a criança quanto ao parapsiquismo. Com isso, os ambientes que eu frequentava, escola, amizades, né, naturalmente trocava energia e também via consciexes, né, esses espíritos. E normalmente não eram, assim, as melhores companhias que eu via, né? Então eu acabava tendo desconfortos muito grandes. O que seriam esses desconfortos? Desconfortos físicos. Desde no momento de ver a consciência, eu percebia a emoção dela, que normalmente era conflitiva, angustiante, e isso é natural do acoplamento energético da própria clarividência. Porém, como eu não sabia, eu ficava um pouco mais desesperada, né? Não sabia o que fazer com essa realidade. E acabava me alterando também emocionalmente. Ou seja, eu percebia a dor do outro e em vez de ajudá-lo, eu caía na mesma situação. Né? Então isso é a labilidade. Doía em você também. Isso é a labilidade. E acontece muito com várias pessoas. Só que elas não sabem o que fazer para melhorar. Então a dica aqui é a pessoa mobilizar as energias, começar a trabalhar energeticamente, né? O estado vibracional, né? Que a gente ensina bastante, né? E também fazer esses cursos mais práticos e técnicos para entender melhor a questão dos fenômenos. Não achar que isso é mero, que é natural, né? Ou que é uma loucura ou algo nesse sentido, né? Não deixar essas situações que são conflitivas para a pessoa embaixo do tapete, né? Tentar tirar e investigar profundamente o que está acontecendo. Né?